Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus e celebramos também a garantia de que uma vida gasta no amor, uma vida gasta no serviço ao outro, uma vida gasta na solidariedade, uma vida gasta pelos irmãos, é uma vida que nos conduz à ressurreição. Ou seja, o céu é garantido para aquelas pessoas que levam a sério o amor. Mas não qualquer tipo de amor. O amor doação, o amor ágape, o amor que faz com que eu gaste a minha vida pelo outro. Celebrar a ressurreição é celebrar essa certeza. Gastando, consumindo a minha vida pelo outro, eu estou sendo merecedor do céu. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Os Atos dos Apóstolos nós já estudamos aqui ao longo de todo o ano, que foi escrito mais ou menos lá pelo ano 80 depois de Cristo, escrito pelo evangelista São Lucas, numa época em que a igreja já estava começando a se estruturar. E aí, quando começa a se estruturar, aparece dentro da comunidade certas pessoas dizendo que são mestres e começam a ensinar coisas que não estavam de acordo com aquilo que Paulo havia anunciado ou com aquilo que os apóstolos anunciavam. Anunciavam doutrinas um pouco estranhas, diferentes daquilo que foi anunciado pelos apóstolos.
Então, a comunidade, ela precisava de critérios claros, que fossem capazes de fazê-los todos a identificar-se com a verdadeira doutrina, com aquilo que de fato era ensinado pelos apóstolos. E aí nós temos um trecho desses critérios que nós lemos na primeira leitura de hoje. Fala sobre o anúncio, fala sobre o querigma, e Pedro anuncia Jesus como aquele que foi ungido por Deus, aquele que tem o poder de Deus, versículo 38 da nossa primeira leitura. Depois Pedro fala das atitudes de Jesus, que passou por esse mundo fazendo bem, que passou por esse mundo curando feridas, que passou por esse mundo libertando aqueles que estavam aprisionados às coisas desse mundo, que passou por esse mundo anunciando que o reino de Deus era para todos, que Deus não fazia distinção de pessoas, que Jesus passou por esse mundo curando as nossas feridas. E aí em seguida São Pedro dá testemunho da morte de Cristo na cruz, mas também testemunha a sua ressurreição. E aí ele diz que aqueles que acreditam nele receberão perdão dos pecados. Então, gente, Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, ele deixa também muito claro que a ressurreição, ela não é um fato isolado, algo que aconteceu e não vai acontecer mais. Ressurreição é o coroamento de uma vida vivida na obediência a Deus, é o coroamento de uma vida vivida na doação ao próximo. Então, ressurreição é para todos nós, quando nós dedicamos a nossa vida pelo outro, quando nós passamos pelas experiências desse mundo, sempre com os pés nesse mundo, mas o coração lá em cima, das coisas do alto. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, é o mesmo contexto dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo escreve à comunidade de Colosso, ele já está na prisão, e o assunto que estava latente dentro da comunidade era também a questão de doutrinas estranhas, doutrinas que vieram para completar a cruz de Cristo. Era como se fizesse assim, não basta só ter Jesus, é preciso um algo a mais para que eu possa ir para o céu. Era isso que diziam dentro das comunidades. E aí São Paulo vem dizer, nada disso. Nós precisamos de Cristo. Nós somos dependentes de Cristo. Cristo precisa ser tudo em todos. Não faz sentido fazer opção por Cristo e achar que isso não me leva para o céu, que eu preciso colocar mais coisas na minha caminhada, que eu preciso ir colocando e pendurando coisas no meu coração, como se isso fosse completar a salvação. São Paulo diz que não, só Ele basta na nossa vida, mas eu preciso abraçar Cristo por inteiro. Eu preciso começar a abraçar Cristo ensanguentado na cruz, para poder abraçar o Cristo limpinho da ressurreição. Não existe Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. Não existe alegria de vida nova sem antes ter derramado muitas lágrimas. Não existe vida nova, não existe ressurreição sem que antes eu experimente a dor. E quanto mais eu configuro a minha dor, a dor de Cristo, mais eu sou merecedor dessa ressurreição. E Paulo deixa muito claro aqui nessa segunda leitura. Ele basta na nossa vida. E aí ele recorda aos cristãos que se Ele basta na minha vida, então eu preciso viver de forma coerente, de forma verdadeira, o compromisso que eu assumi lá no dia do meu batismo. Caso contrário, Ele não vai ser tudo em todos. Temos que viver, mais uma vez eu repito, com os pés no chão, com os pés na terra, mas com o coração lá no céu. É lá a nossa pátria definitiva. É lá que estão os bens eternos que diz São Paulo. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João,
capítulo 20, e o versículo de 1 até o 9. Começa dizendo assim, no primeiro dia da semana, não é isso? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Aparentemente, algo cronológico. Primeiro dia da semana, eu vou lá visitar o túmulo. Mas é uma reflexão muito pequena, se nós nos prendemos a só a cronologia. Primeiro dia da semana deve ser entendido como o primeiro dia de uma nova vida, o primeiro dia de um novo ciclo. Quem é a primeira pessoa que vai ao túmulo de Jesus, senão aquela mulher que primeiro experimentou da graça de Jesus na sua vida? Maria Madalena. E ela vai correndo ao túmulo e percebe que tem alguma coisa fora de ordem. E aí diz o Evangelho que ela sai correndo de novo e vai contar aos discípulos. Portanto, as duas personagens importantes desse Evangelho de hoje. Primeiro, Maria Madalena, a que vai de manhãzinha ao túmulo. Nós podemos enxergar Maria Madalena como aquela comunidade que representa ou que nasce da ação de Jesus, da ação criadora de Jesus. Essa nova comunidade acredita que a morte havia vencido, acredita que a morte tinha triunfado, por isso precisa ir buscar Jesus no sepulcro. Portanto, essa comunidade perdida, essa comunidade desorientada, essa comunidade insegura, desamparada, se coloca diante do sepulcro, porque acredita que a morte havia dado a última palavra. Mas percebe que não é assim que aconteceu. Depois o Evangelho apresenta uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos diante do mistério da morte. Diz o Evangelho que ela anuncia aos discípulos e João com Pedro sai correndo, não fala o nome de João, fala o discípulo amado, sai correndo e vão ao túmulo. E aí o evangelista faz questão de dizer que o discípulo amado chega primeiro no túmulo. Se a gente for olhar a idade de João e de Pedro, a gente vai entender isso. João tinha 20 anos, Pedro já era um senhor. Os dois correndo juntos, lógico que João chega primeiro. Mas também é uma reflexão muito pequena se nós nos atermos somente à questão das idades. O discípulo amado chega ao túmulo primeiro e não entra. Se é o discípulo amado, é porque amava Jesus e era correspondido. Quem ama Jesus, ou nós, quando percebemos que somos amados por Jesus, nós consequentemente amamos Jesus. Só não ama Jesus quem ainda não tomou posse dessa certeza que Ele me ama do jeito que eu sou, que Ele não impõe condições para me amar. E quando eu tomo posse dessa certeza, aí sim o meu coração fica em sintonia com o coração de Jesus. E o discípulo amado chega lá no túmulo e não entra. Não entra porque no seu coração já estava cravada a ressurreição. Ele amava Jesus, ele era amado por Jesus, existia uma sintonia de João com Jesus. Pedro não. Pedro representa o discípulo obstinado, aquele por qual a morte foi um fracasso, aquele que recusa acreditar que a vida nova passa pela humilhação, passa pela dor da cruz. O discípulo amado não, ele está sempre próximo de Jesus. Foi esse discípulo amado que na última ceia colocou o seu ouvido no coração de Jesus e escutou as batidas do coração de Jesus. Portanto, existia ali uma grande sintonia. E quem ama descobre coisas que o mundo não descobre. Quem ama é capaz de descobrir aquilo que o mundo esconde. E o que é que o discípulo amado descobriu? Descobriu que a morte não havia vencido. Por isso ele não precisou entrar dentro do túmulo para acreditar.
Por isso ele não precisou fazer nenhuma experiência, ele acreditou porque o amor nos leva a descobertas. E ele descobriu que a morte não tinha dado a última palavra. Esse é o modelo de discípulo para cada um de nós. Aquele que está sempre em sintonia com Jesus. Aquele que coloca a frequência do seu coração na frequência do coração de Jesus. Aquele que nos momentos difíceis escuta a batida do coração de Jesus. Eu dizia alguns domingos atrás, quem escuta a batida do coração de Jesus, escuta Jesus dizendo para cada um de nós, no compasso do coração, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não importa os caminhos que você tem circulado, que você tem passado. O que importa é que você acredite que eu te amo. E acreditando nisso, nós vamos dar um passo para essa vida nova. Peçamos, meus irmãos, nesta Eucaristia, que a Páscoa aconteça na nossa vida. Que a Páscoa aconteça nas nossas famílias. Que a Páscoa aconteça na nossa igreja. E assim como o discípulo amado, nós também possamos reconhecer que ele vive, que ele está mais vivo do que nunca. E eu preciso levar esse Cristo vivo, onde eles insistem em matá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!